Olá amigos, para você que se liga aqui no canal da Litoral News, falamos aqui direto de Doha, no Catar, onde a equipe do Flamengo finalizou a sua preparação para a semifinal do Intercontinental nesta temporada de 2025. E o técnico Felipe Luiz deixou a brecha aberta para rodar o seu elenco e dar oportunidades a outros jogadores que não foram titulares contra a equipe do Cruz Azul. Isso porque a parte física pode ser um ponto que fale de forma negativa ao Flamengo, já que a distância entre um jogo e outro é muito curta. O Flamengo jogou contra o Cruz Azul dentro da última quarta-feira e já vai voltar a jogar contra a equipe do Pirâmides FC amanhã, sábado, 8 da noite, no horário aqui do Catar, às 2 da tarde, no horário de Brasília. Foi a última preparação, junto ao técnico Felipe Luiz, que a equipe do Flamengo teve no CT do Al Irsal, e agora já está tudo pronto. Claro que tem questão tática que o Felipe também vai mostrar para os jogadores da equipe do Flamengo no vídeo, durante a preleção, também no vestiário, mas a preparação foi feita da melhor maneira para que a equipe rubro-negra possa somar a sua classificação, levantar mais um troféu na Copa Challenger, botar mais um troféu na sua histórica galeria desse ano de 2025 e agora, quem sabe, partir para o desafio do Intercontinental contra a equipe do Paris Saint-Germain, o PSG. Pedro treinou mais uma vez e o Felipe Luiz ainda citou na entrevista coletiva que o jogador deve ganhar minutagem contra a equipe do Pirâmides. Pedro não deve começar como titular, é um jogador que não joga há bastante tempo. O último compromisso dele foi aquela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América contra a equipe do Racing da Argentina, então ele deve começar no banco de reservas, mas no decorrer de um segundo tempo a tendência é que o Pedro possa entrar. Porque o Pedro não é aquele jogador que só vai entrar se o jogo já estiver ganho. O Pedro, ele modifica jogo. O Pedro, ele muda a tática da partida, muda a forma do Flamengo de jogar, é um jogador decisivo, é um jogador poderoso. Então, dá até pra gente colocar aí que a chance do Pedro entrar em campo é de 90%. Provavelmente, o jogador terá minutagem neste compromisso da Copa Challenger contra a equipe do Pirâmides. Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças dentro da sua escalação. Mas antes de falar sobre essas mudanças, eu trago para você, torcedor, a fala do treinador da equipe do Flamengo quando foi perguntado sobre o adversário na entrevista coletiva que foi realizada hoje no início da tarde no estádio Ahmad Bin Ali, que recebe o jogo da equipe do Flamengo, né? Já foi a casa do compromisso contra o Cruz Azul, é a casa também do jogo dessa Copa Challenger e lá também será o jogo contra a equipe do Paris Saint-Germain. Mas antes, olha onde eu tô. Khalifa International Stadium. A última semifinal que a equipe do Flamengo disputou de Mundial de Clubes foi exatamente aqui, contra a equipe do Al Hilal naquela temporada de 2019, e o Flamengo, né, obteve sucesso. A última semifinal com sucesso, né? Porque em 2022, já em 2023, quando o Flamengo foi tricampeão da América, a equipe rubro-negra acabou caindo para esse mesmo Al Hilal e aí foi jogar contra o Al Ahly do Egito, que perdeu para o Pirâmides na Champions da África e aí acabou vencendo a disputa do terceiro lugar. Mas a última vez que o Flamengo teve uma vitória em um jogo de semifinal de Mundial de Clubes foi exatamente em 2019, jogando aqui no estádio Khalifa, que inclusive tem bem aqui atrás de mim o maior painel de LED do mundo em 360. Pega toda a extensão dessa torre aqui do estádio Khalifa e é o maior painel de LED 360 do mundo, que fica aqui exatamente em Doha, no Catar. Voltando para a equipe do Flamengo, Felipe Luiz disse que o Flamengo tem que ter atenção com a parte defensiva do Pirâmides, que é uma equipe que se defende muito bem, e ele chegou a colocar até uma comparação, quando foi perguntado sobre equipes brasileiras que poderiam se assemelhar à equipe do Pirâmides, ele falou: não vou comparar com um time específico, mas o Pirâmides ficaria entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro, ficaria entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro, e a todo tempo o Felipe Luiz pregou respeito à equipe do Egito, à equipe do Pirâmides FC. Vamos ouvir o que fala o técnico Felipe Luiz nessa entrevista coletiva. A gente traz para o torcedor aqui no canal da Litoral News. Fala, Felipe! Uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não, e temos que ter em conta
a parte física. Temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente fresca, né, de sensações para poder competir esse jogo que vai ser sem dúvida difícil. E sobre o atacante, o Maeli, foi o jogador determinante no jogo do Al-Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Bom, tá então o técnico Filipe Luiz falando sobre a parte defensiva do Pirâmides. É um treinador que sabe do perigo que o adversário pode dar para a equipe do Flamengo e ele deve promover algumas mudanças dentro dessa equipe rubro-negra. Eu falei sobre o Pedro. Pedro está de volta, a lista de relacionados da equipe do Flamengo, deve começar no banco de reservas, mas devido à proximidade muito grande de um compromisso com o outro, o Flamengo pode ter uma escalação bem diferente daquela que teve no último compromisso contra a equipe do Cruz Azul. Isso porque o Flamengo jogou na quarta-feira, 8 da noite, aqui do Catar, 2 da tarde do Brasil. E aí o Felipe teve quinta-feira de manhã folga para os jogadores, quinta-feira, 4 da tarde, treino com os jogadores da equipe do Flamengo. Logo na sequência, o Flamengo foi para o seu hotel, concentração, e hoje mais um treino, também às 4 da tarde para a equipe rubro-negra. E o jogo já é nesse sábado, também às 8 da noite. Então o Felipe ele vai ter quinta, sexta e o sábado, mas em treinamentos, apenas um único dia, que foi exatamente nesta sexta-feira aqui em Doha, no Catar, no CT do Al Ersal. E dentro desse treinamento, o Felipe, ele definiu a sua escalação, como a gente sempre traz para o torcedor, ele só passa a escalação para os jogadores, na maioria das vezes, apenas do vestiário, mas a tendência é que o Flamengo venha com um time bem modificado para o jogo contra o Pirâmides. Isso porque, por exemplo, o Alexandre, lateral esquerdo, a parte física dele durante a temporada já foi um problema. É um jogador que tem uma idade avançada. O Danilo, a mesma coisa, mas o Danilo não jogou contra a equipe do Cruz Azul. Foi o Léo Ortiz dentro daquela ocasião. Podemos citar, dentro de um meio de campo, o Jorginho, também com uma idade um pouco mais avançada. Será que o Arrascaeta vai ser poupado? Não creio, né? Acho que o Arrasca começa como titular o jogo. E lá na parte ofensiva, lá na frente, outras mudanças podem acontecer. Muito provavelmente o Ayrton Lucas será o lateral esquerdo titular da equipe do Flamengo. O miolo de zaga deve ter Léo Pereira junto ao Léo Ortiz ou Danilo. Vamos ver também o que o Felipe está projetando para a sequência contra o Paris Saint-Germain se o Flamengo se classificar, porque aí do jogo da semi para o jogo da final, você tem um período maior, um período longo para preparar os seus jogadores. O jogo vai acontecer no sábado, 8 da noite, e aí a final é só na quarta. Então vai ter domingo, segunda, terça e ainda quarta-feira. 4 dias inteiros para você preparar o seu time para esse desafio possível contra a equipe do Paris Saint-Germain. Muito provavelmente lá na frente também podemos ter mudanças, como por exemplo a entrada do Everton Cebolinha para fazer uma ponta esquerda na vaga do Samuel Lino, e pela direita podemos ter mudanças também, porque o Gonzalo Plata tá brigando por essa posição, você tem o próprio Luiz Araújo e o Carrascal foi o titular no jogo contra a equipe do Cruz Azul. Centroavante deve ser mesmo o Bruno Henrique dentro desta partida. Flamengo deve ir a campo com Rossi, o goleiro, linha de zaga contando com Varela mais pela direita, miolo defensivo com Léo Ortiz ou Danilo, e ao lado deles o Léo Pereira, pela esquerda Ayrton Lucas, já que o Alex deve ser preservado por conta exatamente dessa parte física. E é importante dizer, não é porque o Filipe Luiz tá tirando o peso do jogo, não é porque o Filipe Luiz acha que o Flamengo já está classificado para a final, não. É porque ele entende
que a parte física precisa estar no melhor nível possível para o Flamengo desempenhar da melhor maneira dentro do gramado. E aí o meio de campo, provavelmente com o Eric, e aí Jorginho, ou então Saúl Ñíguez ou De La Cruz e Arrascaeta, na frente a grande dúvida. Samuel Lino ou Cebolinha na esquerda, Luiz Araújo ou Carrascal pela direita, o Plata também pode ter essa oportunidade, e o Plata também briga na frente com o Bruno Henrique. Mas provavelmente esse ataque deve ter Cebolinha de um lado, o Luiz Araújo de outro, ou então Gonzalo Plata e o Bruno Henrique centralizado para esta partida de amanhã, neste momento da Copa Challenger aqui na cidade de Doha, né, no distrito de Al Rayyan, no Catar. Vamos ouvir também o Gonzalo Plata, porque ele fala sobre a volta do Pedro, jogador que está novamente à disposição do técnico Filipe Luís, deve ter minutagem dentro do gramado, e nós vamos ouvir o que fala o companheiro do Pedro, Gonzalo Plata, sobre a volta do jogador da equipe rubro-negra. Aqui sempre a briga é muito sana, todos os companheiros aqui se levam da melhor forma, todo mundo brinca, todo mundo fala aqui, então acho que o dia de amanhã, se o Pedro vai estar disponível, sempre é bom, né, ter um delantero como ele no ataque, sempre é bom ter a capacidade que ele tem, todo mundo sabe a classe de jogador que ele tem. Acho que ele está muito ansioso, né, esperando esse momento já de voltar para o campo, voltar a vestir a camisa do Flamengo, voltar a fazer gol, e se ele vai ter a oportunidade de voltar amanhã, acho que todo mundo vai querer ajudar ele, né, a voltar da melhor forma. Filipe Luís também falou sobre essa volta do Pedro, a importância de ter o Pedro dentro da equipe do Flamengo, e ainda garantiu que o camisa 9 deve ganhar minutagem dentro desse compromisso contra a equipe egípcia. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Preparação finalizada, Flamengo agora foca todas as atenções no desafio contra o Pirâmides. É o grande momento do Flamengo jogar mais uma semifinal de Mundial de Clubes, dessa vez num formato maior, né? O Felipe até criticou muito essa questão do calendário do Mundial na entrevista coletiva de mais cedo. Chegou a dizer que o PSG também teria que passar por uma final para ser mais justa a competição, por uma semifinal no caso, para ser mais justa a competição, mas o regulamento manda, né, que o europeu chegue direto para a fase final e o sul-americano agora fazendo 3 jogos. E é a primeira vez que o Flamengo está disputando o Intercontinental dessa forma. Ele foi realizado no ano passado, o Botafogo foi o sul-americano, equipe que venceu a Copa Libertadores da América, e agora o Flamengo é quem está disputando este Mundial de Clubes. E tem que vencer. Se quer o mundo de novo, se quer o bicampeonato mundial, tem que buscar a vitória contra a equipe do Pirâmides. E a gente pode esperar um Flamengo muito mais ligado, né? Muito mais compenetrado, concentrado do que foi contra a equipe do Cruz Azul. Ali a equipe teve muitos erros no início do jogo, e aí no segundo tempo melhorou. É muito mais um Flamengo que deve repetir a atuação do segundo tempo do que um Flamengo que deve repetir a atuação do primeiro tempo. É um Flamengo que o Filipe Luís disse que está focado, já tirou o peso da estreia e agora chega para fazer um grande jogo contra a equipe do Egito, a equipe do Pirâmides. Pedro tá de volta, né? O Flamengo não tem o Matheus Cunha como reserva no gol. O goleiro foi liberado para acompanhar o nascimento do seu filho no território brasileiro, mas o Diogo Alves, cria do Ninho do Urubu, garoto do Ninho, tá à disposição do técnico Filipe Luís, e qualquer problema, né, em relação ao Rossi, esperamos que não tenha, o Diogo Alves está ali pronto para entrar no gramado e mostrar serviço junto à equipe do Mengão. Diretamente aqui de Doha, no Catar, trazendo todas as informações para você, torcedor, que se liga aqui no canal da Litoral News. E eu te pergunto, qual escalação você colocaria para esse jogo? Provavelmente o Felipe vai lançar Rossi, Varela e aí Danilo, Ortiz e Léo Pereira. Pela esquerda, a presença do Ayrton Lucas. Meio de campo com Eric, Jorginho e Arrascaeta. Na frente, Cebolinha de um lado. Na parte direita, provavelmente o Carrascal, e no comando ofensivo, mais uma vez, o Bruno Henrique. Se for essa a escalação, né, dependendo dessa linha defensiva, se vem o Danilo, se vem o Léo Ortiz, 2 mudanças na linha
linha de zaga. No meio de campo pode vir o Saúl, pode vir o De La Cruz, mas o Jorginho é um cara que tem jogado também frequentemente, né? Uma partida atrás da outra. Vamos ver se vai ter essa condição para continuar em campo junto à equipe do Flamengo. E são jogadores, né? São atletas, obviamente, que são muito experientes, então sabem dosar a questão da parte física com a questão da parte técnica e ter o melhor rendimento dentro do gramado junto à equipe do Flamengo. Eu, Sidão Marinho, diretamente aqui de Doha, no Catar, te trazendo todas as informações aqui no canal da Litoral News. Deixa aqui o seu comentário sobre a escalação que está esperando desse jogo de amanhã e, é claro, eu conto também com o seu like, dedinho aqui embaixo apontado para cima, você clica nele, deixa o seu joinha, deixa o seu like, espalha para geral, manda para todo mundo, porque é uma partida muito especial que o Flamengo vai ter neste sábado, 8 da noite aqui no Catar, 2 da tarde em Brasília. E é claro, você acompanha tudo aqui no canal da Litoral News. Um abraço, torcedor. Estamos juntos!